Saudações pessoal, tudo bem com vocês? Eduardo Almeida aqui em mais um vídeo e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre armas de luxo, não qualquer armas de luxo. Vou falar aqui das armas da American Remembers, que são armas muito valiosas, que são armas de luxo e que são armas únicas. Então, já vai se sentando aí que hoje o vídeo está um pouco extenso, mas você vai adorar essas armas que eu estarei apresentando para vocês hoje. A empresa americana American Remembers é muito conhecida por trazer nas suas armas versões especiais que remetem ao passado histórico e inclusive também traz consigo lembranças de acontecimentos e de personalidades importantes na história dos Estados Unidos. Como a empresa é americana, eles retratam a sua história através das suas armas, que são edições limitadas e muito bonitas por sinal. E hoje nós vamos conferir algumas dessas. Essas armas elas possuem acabamento diferenciado, você pode perceber que a grande maioria delas possui acabamento em ouro e inclusive elas são armas, como eu mencionei, únicas, algumas delas foram fabricadas em pouquíssimas unidades. Essas armas elas remetem grandes personalidades e acontecimentos históricos, como eu havia mencionado. Essas personalidades podem ser desde cowboys antigos, foras da lei, até gangsters, inclusive heróis de guerra e outras personalidades americanas também. Algumas mais atuais, outras mais antigas, mas todas elas sendo muito conhecidas nos seus âmbitos. Essas personalidades variam bastante, como eu havia mencionado, como por exemplo Clint Walker, John Wayne, até líderes da Guerra Civil, como por exemplo Abraham Lincoln, e generais de combate mesmo, como por exemplo das grandes guerras mundiais, que é por exemplo o caso do general George S. Patton, que inclusive é a primeira arma que vamos conversar hoje, a pistola comemorativa do general George S. Patton. Essa pistola ela foi fabricada em homenagem ao 75º aniversário da Segunda Guerra Mundial. Sim, já fazem diversas décadas aí que a Segunda Guerra Mundial já ocorreu e passou, por mais que no contexto militar ela tenha sido muito recente, já fazem de fato muitas décadas de que a Segunda Guerra Mundial eclodiu e com isso mudou completamente a forma de vermos as armas de fogo, inclusive a tecnologia atual que foi desenvolvida, grande parte pelo fato de que a Segunda Guerra Mundial foi um avanço muito grande em tecnologia, tanto bélica quanto tecnologia que nós conhecemos hoje no dia a dia mesmo, como por exemplo o chocolate que foi inventado na Segunda Guerra Mundial. Mas agora voltando ao assunto da arma, a pistola do general George S. Patton, ela foi fabricada em homenagem a essa grande personalidade americana que foi um general muito conhecido na Segunda Guerra Mundial por comandar muito bem os seus soldados em combate, por dar diversas declarações muito contraditórias de forma política, e inclusive isso foi uma das coisas que fez com que o mesmo recebesse diversos apelidos, inclusive pelos seus próprios soldados, como por exemplo o Velho, além de que essas declarações também de que o mesmo fazia o tornava bem controverso em questões de mídia da época. Mas tirando todas as questões fora do contexto de combate, o general George S. Patton ele foi simplesmente excelente nos conflitos que ocorreram e se sucederam ali na Segunda Guerra Mundial. Isso fez com que o mesmo, até hoje, seja reconhecido como um dos melhores generais de combate da história americana. E isso fez com que a American Remembers lembrasse muito bem dessa grande personalidade e com isso fizesse a pistola comemorativa que você pode estar conferindo aqui nas imagens do general George S. Patton. E como essa empresa em si busca essas grandes personalidades, o que é melhor de falar do que Billy the Kid? Sim, esse que é um dos maiores bandidos da história, sim, ele era um grande foragido da justiça naquela época, mas isso fez com que o mesmo ganhasse também muita notoriedade ali na época do Velho Oeste americano. Billy the Kid ele morreu muito cedo, muito jovem, com apenas 21 anos de idade, e justamente por essa idade muito baixa e o mesmo cometer tantos crimes que ele recebeu esse apelido de Billy the Kid. Ele era simplesmente um garoto que cometia diversos crimes ali por aquela região. E registros históricos daquela época são bem comuns, mas imagens são bem raras. Então, a única imagem que nós temos conhecida hoje e comprovada como Billy the Kid é uma imagem que saiu estampada em uma lata, onde o mesmo segura um rifle muito característico da época, um Winchester de modelo 1873 de ação simples. E sabe uma coisa bem interessante a respeito do Billy the Kid? A sua reputação só cresceu depois da sua morte, pelas mãos do Pat Garrett, que realizou
essa ação justamente quando o mesmo tinha 21 anos de idade. Porém, desde os 14 anos, o Billy the Kid ele já era procurado pela justiça americana. Na época, ele realizou uma pegadinha que deu errado e fez com que o mesmo fosse para a prisão. Mas mesmo aos 14 anos de idade, numa prisão, ele conseguiu fugir e fez com que esse seu status de foragido pela justiça crescesse a partir daí. E foi por isso que a American Remembers, lembrando dessa grande personalidade também americana, fabricou um modelo especial do Billy the Kid, como você pode estar conferindo nas imagens. Esse também sendo um rifle Winchester totalmente estampado com aquela imagem bem característica do Billy the Kid da época, que foi estampada em uma lata metálica. E agora, dando continuidade a personalidades do mundo do crime americanos, a American Remembers também fabricou uma versão especial da Tommy Gun, muito conhecida aqui por nós apenas como Thompson, do John Dillinger, esse que foi um mafioso muito conhecido ali dos Estados Unidos, esse que já morreu há 80 anos atrás, porém tornou-se naquela época o inimigo número 1 da sociedade americana, justamente pelos seus diversos crimes de forma violenta de agir, fizeram com que o mesmo recebesse uma enorme fama realmente como um dos maiores gangsters da história. E foi pensando nisso que a American Remembers fez uma Tommy Gun, que era sua característica arma, inclusive é uma arma muito ligada às máfias, tanto italianas quanto americanas, entre outros também, por ser uma arma de fácil manuseio de calibre 45, totalmente automática. A American Remembers fabricou uma Tommy Gun especial com gravuras em ouro, em edição totalmente limitada, com apenas 500 unidades disponível à venda no mercado americano. Essa Thompson em si, ela traz consigo ali tanto os cartazes de procurado que foram adicionados ao mesmo na época, e outra cena do mesmo sendo direcionada até a prisão após os seus diversos assaltos a bancos que o mesmo realizou naquela década. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. E aí, gostou dessas armas maravilhosas, elas, não é mesmo? Deixa aqui um comentário o que você achou de alguma delas, se tem alguma específica que você curtiu mais, e já deixa também o seu gostei aqui nesse vídeo, caso você tenha gostado desse assunto, e logo teremos mais comentários e respondendo aos atiradores. Pode ficar calmo aí, pode ficar bem tranquilo, e logo estão saindo mais. Pessoal, eu vou ficando por aqui e até a próxima.